Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal do YouTube e o tema de hoje são os tipos de histórias classificados pela Malba Tahan. E aí eu vou começar explicando a primeira, que é histórias e meiguice. O que seriam histórias e meiguice? É aquelas histórias contadas pela vovó, pela titia ou mesmo pela professora de educação infantil, quando ela tem um aconchego das crianças em volta dela. Ou senta no colo, ou ficam do lado, ou senta na roda, mas é uma interação, é uma história que tem a interatividade com as crianças. Por exemplo, eu poderia usar essa história, uma lagarta bem muito comilona, e aí eu ia fazendo junto com a criança, mostrando o que ia acontecendo, ela ia pondo o dedinho, eu paro, eu posso criar um jogo dentro da história. Ah, olha só, vamos ver quantas frutinhas ela comeu? E vai contando junto com a criança. Tem uma interatividade, então é como se eu estivesse contando a história, mas com a participação da criança também. Para essa fase que a gente conta as histórias em meiguice, é bom sempre usar histórias interativas. Olha, aqui tem um adivinho que você vai abrindo, fazendo pistas, até a hora que a gente puxa e mostra o que está por trás da figura do que é, do adivinho. Então, sempre que tiver interatividade, a gente prende mais a criança na idade assim de 1 a 3 anos. Olha, essa daqui eles gostam bastante quando tá escondido, sabe? O que tem atrás. E eles vão procurando, eles vão contando a história junto com a gente. Essas histórias que também têm diferentes texturas, também a criança participa bastante. Olha, ele vai enfiando a mãozinha aqui, que ele está procurando o lobo nessa história, e ele vai sentindo diferentes texturas. Então aqui o importante nas histórias em meiguice é o estar junto. O segundo tipo de história é história em simples narrativa. É quando eu vou ler a história para a criança. Eu não vou contar, eu não vou dramatizar, eu vou manter exatamente a linha do texto. Por exemplo, eu posso fazer uma poesia. Eu não vou fazer uma dramatização numa poesia, então eu vou contar exatamente como tá. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Cecília Meirelles. Então aqui é a história lida, é quando eu conto a história. A simples narrativa, a gente também vai ler a história do jeito que ela tá, sem dar entonação diferente. Olha, eu peguei aqui os 7 preguiçosos do livro A Busca, do livro Histórias Curando Histórias. Há muitos e muitos anos, num vilarejo distante, viviam 7 garotos bastante preguiçosos. Quase todos os dias matavam aula e se encontravam na praça da cidade para não fazer nada juntos. Um dia resolveram fazer uma competição de quem era o mais preguiçoso, como se isso fosse motivo de orgulho. O primeiro disse: "Ontem eu estava deitado no jardim lá de casa e começou a chover. Fiquei com uma preguiça danada de levantar. Então fiquei deixando a água cair, mas a tempestade foi tão forte que me carregou por 5 quarteirões. E quando parou a chuva, cadê a vontade de voltar para casa? Fiquei lá encostado numa árvore esperando meus pais sentirem a minha falta e irem me procurar com a carroça. Eles só me acharam depois de 6 horas. O segundo retrucou: "Mas você é danado de preguiçoso mesmo, porém nada se compara ao tamanho da minha preguiça. Faz uma semana que não tomo banho nem troco de roupa. Quando chego em casa cansado de tanto não fazer nada, me jogo na cama de sapato e tudo. Que adianta tirar o calçado se no dia seguinte tenho que colocar de novo, não é mesmo?" O terceiro foi logo completando:
Desconfio que você não é só um grande preguiçoso, mas um baita porcalhão. Quanta imundície, cruz credo! Preguiça mesmo tenho eu, que agora só me alimento de sopas e sucos, porque dá um trabalho danado mastigar. Só de imaginar ficar abrindo e fechando a boca tantas vezes, já fico com uma canseira daquelas. O quarto emendou. Preguiça de comer, ora essa, isso eu não tenho mesmo. Claro que minha mãe me dá comida na boca até hoje. E deitado na minha caminha, porque ficar sentado aí já é demais. O quinto falou: mas que coisa de bebê, meu amigo. Onde já se viu recebendo comida na boquinha? Preguiça mesmo tenho eu. Outro dia na escola a professora deu uma prova de matemática muito comprida. Eu olhei de relance e sabia todas as respostas, mas na hora me deu uma preguiça tão grande de escrever e fazer contas que entreguei a prova em branco. Quer dizer, entreguei não, deixei em cima da carteira porque é muito trabalhoso levar até a mesa da professora. O sexto amigo, que só estava ouvindo boca aberta todas aquelas histórias, disse: vocês não sabem o que é preguiça, meus amigos. Nesse tempo que estamos aqui conversando, já engoli dezenas de moscas, porque espantar insetos é muito exercício para um dia só. Todos olharam espantados e com cara de nojo após aquela declaração. Mas o sétimo ainda acrescentou, falando pausadamente: eu tenho tanta preguiça, mas tanta preguiça, que nem vou contar a minha história, porque falar é muito desgastante. Nesse momento ouviram um forte estrondo. Era uma boiada enorme que corria desgovernada, chifrando tudo que via pela frente. Os 7 garotos esqueceram a preguiça e começaram a correr e a gritar desesperados. Correram mais de 20 quilômetros cada um. Subiram em árvores, pularam cercas e nadaram no rio até conseguir fugir de todos aqueles bois alucinados. Quando terminaram a maratona da fuga, estavam se sentindo muito bem, cheios de energia e força de vontade. A partir daquele dia, perceberam a importância e o prazer de fazer exercícios e de brincar como crianças saudáveis. O vilarejo inteiro percebeu que a boiada não espantou só os garotos, mas a preguiça deles também. O importante das histórias com simples narrativa é despertar na criança a imaginação, né? Ele imaginar a cena, cada um vai dar o cenário que tem na cabeça, ou cada um vai imaginar aquilo que quer diante do mesmo texto. E também, apesar de eu não ter feito vozes diferentes, eu mantive o tom, né? Quando era pergunta, quando estava reclamando. Por quê? Porque aí a criança, a gente vai estar ajudando ela na pontuação. Como é que a gente quer que ela escreva melhor, utilizando a pontuação certa, se o professor, numa certa altura, para de contar histórias, para de ler histórias? É aqui que eles vão perceber que a entonação na hora da escrita, ela tem que ter uma marca para ser lida daquela maneira. O próximo tipo de história que eu vou falar é a história de dobradura. Eles gostam muito porque fica interativo. Quando eu costumo contar histórias em livrarias, em escolas, principalmente quando tem um número muito grande de crianças, eu gosto de usar esse tipo de história, porque aí você prende mais atenção, eles interagem e ainda saem com algum brinquedinho, né? Alguma coisa do que saiu na história. A história de hoje eu vou contar, chama O Papelzinho Quadrado. E para isso a gente só vai precisar de um papel de dobradura, ou mesmo se for um sulfite, cortar numa forma quadrada e a gente pode utilizar. Era uma vez um papelzinho quadrado. E o papelzinho quadrado achava muito triste a vida de papelzinho, que ele ficava o dia inteiro lá deitado, largado numa escrivaninha, sem fazer nada. E um dia ele começou a reclamar: ai, que vida dura de papelzinho quadrado, eu não faço nada, eu não conheço ninguém, eu não vejo nada que acontece. E aí ele lembrou que ele tinha ouvido falar numa tal de fada madrinha. E essa fada madrinha ajudava muito as pessoas a se transformarem no que elas desejavam.
E aí ele resolveu chamar a fada madrinha. E aí eu faço toda aquela brincadeira, vamos chamar a fada madrinha? E aí a gente chama junto, fada madrinha. E aí a fada madrinha aparece. Que foi, Papelzinho? O que você gostaria? Ai, fada madrinha, sabe o que eu queria? Eu queria ver o mundo lá de cima. Eu cansei de ficar aqui embaixo. Ah, tá bom, Papelzinho. Então deixa eu pensar direito o que a gente vai fazer. Ah, já sei. A gente vai colocar o papelzinho no chão e vai dobrar dessa forma. E aí eu vou falar umas palavras mágicas e você se transformou numa montanha. Ai, que legal! Adorei ser montanha. Olha, daqui de cima eu consigo ver as paisagens, os pássaros voando, os animais passando. Eu adorei, eu gostei muito de ser montanha. Muito bem, Papelzinho, então eu já vou, tá bom? Aproveite sua vida de montanha. E assim, o Papelzinho achava muito divertido ver os pássaros voando, as pessoas passando lá embaixo. Até que um dia ele começou a achar tudo aquilo muito chato. E aí ele começou a ficar muito enjoado de ser montanha e ele chamou a fada madrinha novamente. Fada madrinha! Que foi, Papelzinho? Ai, fada madrinha, sabe o que é? Eu cansei dessa vida de montanha, fico o dia inteiro, gente pra lá, gente pra cá, pássaro voando pra cima, pássaro descendo, eu não aguento mais. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser uma coisa mais alegre, uma coisa que eu interagisse com as crianças que estão lá embaixo. Deixa eu pensar. Já sei, Papelzinho, vou falar umas palavras mágicas. E aí, olha só, a gente vai dobrar até aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. E você vai se transformar numa gravata de palhaço. Assim você vai interagir com as crianças, você vai ser divertido, vai dar muita risada ali. Oba, oba, eu adorei essa ideia. E assim, todo sábado o palhaço colocava a sua gravata, ia lá pro circo e fazia muita palhaçada, ele ria, a criançada interagia e o Papelzinho ficou muito feliz sendo gravata de palhaço. Mas aí ele começou a achar muito chato, porque ele só saía da gaveta no sábado. E aí ele falou, ai, eu fui um bobo querendo ser gravata de palhaço. Palhaço só trabalha uma vez por semana. Eu fico o resto da semana aqui sozinho. Eu acho que eu vou chamar a fada madrinha novamente. Fada madrinha! Que foi, Papelzinho? Não tá contente? Você não queria ficar com criança? Ah, eu tô, fada madrinha, mas sabe o que é? Eu só trabalho, o palhaço só trabalha uma vez por semana, eu fico o resto da semana triste aqui, sozinho. Eu queria alguma coisa que eu saísse todo dia. Deixa eu pensar, Papelzinho. Já sei. A gente vai dobrar essa parte mais uma vez até o meio, olha só. E do outro lado também. E sabe o que? Você se transformou numa gravata de executivo. Aquela pessoa que sai todo dia para trabalhar. E ele falou, oba, que legal, eu não vou ficar mais em casa sozinho, que bacana. Isso mesmo. E aí, todo dia, o executivo colocava a sua gravata e ia para o escritório. E lá ele ficava, datilografando. Era letrinha pra cá, letrinha pra lá, ele ficava o dia inteiro no computador. E aí o Papelzinho começou a achar muito chato, ele só via letrinha, 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 letrinha. E ele falou, ai, não aguento mais essa vida de gravata de executivo, é muito chato. Ele só fica sentado nesse computador. Vou chamar a fada madrinha novamente. Fada madrinha! Que foi, Papelzinho? Ai, sabe o que? Eu não gostei, é muito chato, eu só fico vendo letrinho o dia inteiro.
Ai, mas agora você já gastou todos os seus desejos. Eu vou pensar um pouquinho. Já sei, vamos virar você de ponta cabeça. Olha só, você virou um sorvete. E sorvete também, a criançada adora sorvete. Isso, gostei! Só que ele se transformou num sorvete, ele foi lá para a sorveteria. E aí ele ficou esperando alguma criança chegar e escolhê-lo, para ele poder brincar e se divertir com a criançada. E aí veio a primeira criança e falou assim: ei, moço, eu quero um sorvete de chocolate. Só que o papelzinho, ele era um sorvete de pistache. E aí ele não pôde ir com aquela criança. E aí veio outra criança e falou: ei, moço, eu quero um sorvete de... Aí ele: eu, de morango. E ele ficou triste novamente, ele voltou para a geladeira. E aí veio um que buscou um sorvete de creme, outro veio buscar um de limão. E aí, de repente, veio um e pediu um sorvete de quê? De chocolate. Outro que veio buscar chocolate. Mas aí, quando ele viu o sorvetinho lá de pistache, ele falou: oh, minha mãe adora sorvete de pistache, eu vou levar esse sorvete também. E aí ele foi chupando o sorvete de chocolate e levando o de pistache na mão. E o sorvetinho, papelzinho que agora era sorvete, foi derretendo, ele começou a ficar desesperado. Falou: ai, eu tô derretendo, eu vou desaparecer, e agora? Já sabem, né? Ele chamou novamente a fada madrinha. Fada madrinha! Ai, que foi, papelzinho? Ai, fada madrinha, eu tô derretendo, não sei mais o que eu faço, eu tô sumindo, eu tô encolhendo. Ele falou: ah, já sei o que você precisa, papelzinho. A gente vai fazer um pouco de ginástica. Eu acho que o seu mal é que você tá muito parado aí derretendo. Vamos fazer uma ginástica. Olha, você vai pegar aqui a cabecinha e você vai levar até o pé. Ai, nossa. Ai, cheguei. Isso, estica bem, papelzinho. E agora você vai esticar novamente aqui, ó. Pega essa metade e sobe. Ai, deu certo. Agora você estica bem as costas, ó. Vamos. E, de repente, o papelzinho virou o quê? Um cisne! E ele ficou muito feliz porque agora ele podia nadar por vários lugares, conhecer muitas pessoas, e dessa vez ele não chamou mais a fada madrinha porque ele estava muito feliz com a sua vida de cisne. Bom, e aí tem várias outras histórias com dobradura, que o importante é a criança ir interagindo e no final eles brincam com o cisne, então fica bem gostoso. O próximo tipo de história é a história com interferência. Mas como é com interferência, acho que eu vou chamar uns vizinhos aqui para me dar uma mão. Porque é uma história que a gente vai ter que fazer um combinado antes com as crianças, né? Que a gente vai interagir. Então, prontas, meninas? Sim! Então, olha só. O combinado é o seguinte: eu vou contar uma história. Toda vez que eu levantar a mão, vocês vão falar amarelo. Combinado? Sim. Então, vamos treinar. 1, 2 e... Amarelo! Muito bem! E aí vocês vão fazer mais alto ainda, vamos ver. Amarelo! Muito bem, assim mesmo que eu quero. Então o nome da história é o Castelo Amarelo! Era uma vez uma princesinha que vivia com seu pai num castelo Amarelo! Isso, porque o Amarelo! era a cor preferida da princesinha. Então quase tudo no castelo era Amarelo! Todos os dias a princesinha acordava, jogava o seu lençol, Amarelo! tirava o seu pijaminha, Amarelo! vestia o seu vestidinho,
e saía para passear pelo jardim do castelo. E assim tudo, o rei adorava fazer as vontades da filha. Então ele mandava pintar tudo de amarelo. E a princesinha mandava e desmandava naquele reino. Um dia, a princesinha estava dormindo quando ela de repente sentiu vontade de beber água. Então ela levantou, jogou o lençol Amarelo. colocou seu chinelinho Amarelo. e foi pelo corredor Amarelo. em busca da cozinha. Só que no meio do caminho apareceu um fantasma. Amarelo. Não, o fantasma era amarelo. Vamos treinar? Apareceu um fantasma? Amarelo. Isso, tem que ser uma voz bem misteriosa. Amarelo. E a princesinha ficou morrendo de medo e saiu correndo. Papai, socorro, socorro, tem um fantasma Amarelo. no castelo. E aí o rei ficou apavorado. Calma, filha, não existem fantasmas. Pode deixar que o papai vai resolver esse mistério. Deve ter acontecido alguma coisa estranha. E aí ele chamou o chefe da guarda e contou toda a história. Chefe, aconteceu o seguinte: apareceu um fantasma Amarelo. no corredor Amarelo. e a princesinha tá muito apavorada. Você precisa dar um jeito nisso. E aí o chefe da guarda pensou e falou: eu já sei. Isso só pode ser coisa do Chico, ajudante da cozinha. Ele adora pregar peça nos outros. Aposto que ele pegou um lençol, Amarelo. colocou e fingiu que era um fantasma. Amarelo. Isso. Aí ele falou: mas se for isso, você tem que dar uma lição nesse Chico, porque ele não pode ficar assustando a minha filha desse jeito. Ele falou: pode deixar, Vossa Majestade, que eu vou pegar o Chico no pulo. Quer saber? E aí ele pegou, se escondeu no corredor. E no dia seguinte, quando a princesinha pegou o seu chinelinho, Amarelo. dessa vez eu que esqueci. Pegou seu chinelinho amarelo e saiu pelo corredor para ir para a cozinha em busca de água. Apareceu o fantasma Amarelo. e aí o chefe da guarda estava escondido com uma lata de tinta azul. E quando ele viu, ele jogou em cima do lençol Amarelo. e o Chico ficou todo Azul. azul, amarelo. O que ele ficou? Verde. Verde, muito bem! Porque o azul com o amarelo dá verde. E assim terminou a historinha do Castelo Amarelo. Muito bem, muito obrigada para as minhas ajudantes, foi ótimo. O próximo tipo de história é história com canto. Isso também é para séries iniciais, né? A criança, assim, a linguagem está muito envolvida com o corpo e com o canto, né? Então, os tipos de histórias que a gente mais usa com a criança são as histórias cantadas, que ela interage também. Então, tem uma história que eu gostava bastante na época que eu dava aula, que eu fazia com meus alunos, era a história da serpente, que é mais ou menos assim. Me perdoem, porque eu sou muito desafinada, hein? Mas eu vou tentar aqui cantar para poder ilustrar esse tipo de história. E era mais ou menos assim: esta é a história da serpente que desceu do morro para procurar o pedacinho do rabo que perdeu. Você também é um pedação do meu rabão. E aí a criançada ia entrando atrás de mim, eu ia fazendo aquela fila e todo mundo ficava, e a gente ia repetindo. Essa coisa de repetir a mesma história é muito gostoso para a criança, que ela gosta muito dessa repetição. E até que ia todo mundo e a gente ficava passeando como se fosse a serpente. Era bem gostosa. As cantigas folclóricas também são ótimas, porque tem muita interação, né? Como a canoa virou, foi por deixar ela virar.
Foi por causa da... Aí a gente aponta uma criança que não soube remar. Então, tudo que for canto é como se a gente estivesse trabalhando essa parte historiada com a criança. Bom, o próximo tipo de história é a semi-dramatizada. É aquela que eu tô contando a história, mas ao mesmo tempo eu faço diferentes tons de voz, eu faço aquela cara de espanto, eu interajo com a criança, mas eu vou contando a história e vou dramatizando aos poucos. Eu utilizo o livro ou utilizo uma história contada, mas eu vou dramatizando. E aí ele falou, então vai fazendo isso, que assim, é como se fizesse um teatro, mas a gente está contando uma história. Por isso que ela chama de semi-dramatizada. O outro tipo é utilizar fantoches e marionetes. Aqui eu separei essa daqui, que é do meu livro Histórias para Aquecer o Coração, e que a história Vencendo o Medo. E aqui eu vou usando como recurso o fantoche, mas eu vou contando a história que é em forma de poesia. Era festa na floresta, dia de comemoração, o dia do nascimento do filhote do Rei Leão. Todos os animais, sem exceção, foram conhecer o novo herdeiro e dar as boas-vindas para quem governaria o reino inteiro. O tempo passava, o leãozinho ia crescendo e muitas coisas aprendendo. Papai orgulhoso ensinava como um rei se comportava, mas o filhote tinha algo que um leão não conhecia. Tinha medo, muito medo, de tudo que via e ouvia. Sabe do que ele tinha medo? Medo de cobra, de elefante, de raio, de trovão, de escuro e até de mosca. Sozinho não ficava não. Papai estava preocupado. Veja só que aflição. Rei medroso não existe. É muita decepção. Mamãe Leoa, sempre atenta, conversava com o leãozinho. Ela explicava que o medo não se alimenta, se enfrenta. Mas os conselhos da mamãe e os ensinamentos do papai nada faziam mudar, e o medo continuava a aumentar. 1000 conselhos foram dados pelos amigos preocupados, mas eram ideias tão absurdas que não davam bons resultados. Dona Coruja, a sábia da floresta, também foi consultada. Ela disse que na hora certa a coragem seria revelada. Quando o leãozinho ficou jovem, saía com a sua mãe para caçar. Mas ele não ia com ela para ajudar. É que sozinho não conseguia ficar. Enquanto a mãe caçava, ele se escondia e espiava. Mas aconteceu numa caçada o que ninguém esperava. Sua mãe foi atacada por uma grande serpente que tentava dar na leoa uma picada. O jovem leão apavorado precisava ser corajoso para defender a mamãe de um inimigo maldoso. Pegou um pedaço de pau e agiu sem pensar. Lutou com o animal para sua mãe salvar. E a serpente venenosa não conseguiu continuar a luta. O leão deu um nó na inimiga poderosa e venceu essa disputa. E desse dia em diante, o leãozinho aprendeu que o pior inimigo para ser enfrentado é o medo exagerado, que nos coloca em perigo ou nos deixa paralisado. A coragem é uma conquista. Quem não arrisca, não petisca. Então, a gente pode contar a história com todos os personagens, ou eu poderia colocar só esse aqui e falar: olha, eu vou contar a história de um leãozinho que era medroso. Sabe, fica uma interação com o personagem, mas eu não preciso usar todos os personagens, mas sempre dá uma proximidade maior com a criança. Como também tem os dedoches. Ó, tenho até da mesma história aqui em forma de dedoche, ó. Pode colocar também, tem aquele do
de flanela, o mural, e a gente vai colando e contando. Tem aqueles tipos do avental, que a gente vai colando no avental e vai contando a história. Tem várias formas, o importante é usar o fantoche, o marionete e diversificar um pouco esse tipo de história. Às vezes eu vou contar a historinha do panda, eu pego um panda só e falo, ó, vou contar uma história do panda, alguém conhece o panda, onde que ele vive? Primeiro desperta toda aquela atenção e depois utiliza o fantoche. Eles ficam muito vidrados assim quando tem a parte do fantoche, do marionete. A próxima história é uma história desenhada. É um tipo de história que a gente vai contando e desenhando ao mesmo tempo. Bom, eu tive que ajustar a câmera, então olha só. O nome da história é A Chave, do livro Contos Desenhados. Era uma vez uma princesa que morava num castelo. Então, a gente mostra o castelo da princesa. Um dia, a princesa foi passear pelo bosque. Então, ela fez o caminho para chegar até o bosque. E chegou em um lago. No lago havia uma ilha. A princesa brincou o dia todo na margem do lago. Aqui ficou a ilha e a margem do lago da princesa. Quando começou a escurecer, ela resolveu voltar para casa. Mas aí, chegando no castelo, infelizmente, a princesinha não conseguiu entrar, pois ela havia perdido o quê? A chave do castelo. E aí, pessoal, vamos ajudar a procurar a chave? Onde será que está a chave? Será que está por aqui, por ali? Onde será que essa chave se meteu? Fim. E tem várias outras histórias. Eles mesmos gostam muito de contar histórias que tem o desenho, né? A próxima é a história em colaboração. A história em colaboração é quando a gente inventa uma história, a gente começa uma história e os outros vão continuando. Então, por exemplo, era uma vez uma princesa que tinha um problema. Qual que era o problema? Aí a gente passa para o outro. Ah, ela era muito... Aí o outro continua. Ah, ela era muito metida, ela não gostava de ninguém, ela era mal educada. E assim os outros vão continuando e a gente vai ajudando. Qual é o conflito, até solucionar e terminar a história. É muito gostoso quando a gente faz essas histórias, tanto na parte oral, a gente faz sentada numa roda com a criança, cada um vai falando uma parte, como escrita também. A gente vai escrevendo na lousa a história, ou com a criança no consultório a gente vai escrevendo no computador ou no caderno, e no final eles gostam bastante no resultado, né? Porque todo mundo colaborou para que a história ficasse pronta. Tem as histórias de jogos e problemas, né? Que assim, por exemplo, nos jogos eu peguei um quebra-cabeça aqui, que é um quebra-cabeça que eu tenho, que é da história da Cachinhos Dourados. Então a gente vai contando. Era uma vez uma menina, eu costumo pegar uma bonequinha assim da Cachinhos Dourados. Vamos pegar uma aqui do Dedoche, olha aqui. Essa daqui tá com cara de Cachinhos Dourados, ó. Era uma vez uma menininha que um dia saiu, foi passear na floresta, ela viu uma casinha muito linda e ela foi entrar e aí vai contando toda a história da Cachinhos Dourados, mas interagindo aqui já com os personagens e com quebra-cabeça. Então vai mostrando que primeiro eles estavam lá, eles saíram, que o mingau deles ficou pronto, mas eles saíram, né? Porque estava muito quente, eles esperaram esfriar.
E aí eles resolveram dar um passeio na floresta. E aí eles foram lá pra floresta, onde tava. E aí apareceu a Caixinhos Dourado, entrou, foi comendo tudo. E aí a criançada vai interagindo, vai brincando, vai montando quebra-cabeça e vai conhecendo a história, fazendo diferentes vozes também. E tem as histórias com problemas. Então tem vários livros, eu escolhi aqui o Operação Risoto, da Eva Furnari, que enquanto vai contando a história, tem também um da família, não sei se é família espaguete, alguma coisa do jeito. Eu sei que eles vão lendo a história e eles vão resolvendo as situações, problemas no meio da história. Então são aquelas histórias interativas. Gente, outro tipo de história bem bacana para trabalhar, mas que eu vejo ainda os professores trabalhando de uma maneira muito pouco produtiva e efetiva, que é as histórias em sequência. O que eu costumo ver que as escolas fazem? Elas dão a história já toda montada na sequência e aí pedem para a criança escrever a história. Só que na idade da alfabetização, 5 até os 6, 7 anos, o fundamental para a criança é a ilustração. É como se a ilustração já contasse a história. Então eles são super sucintos, eles não desenvolvem uma história. Então eles, por exemplo, nesse caso eles colocariam: o leão, o jacaré, o elefante, o porco-espinho estavam na aula da Dona Coruja. No máximo, isso quando eles escrevem muito. Ou eles colocam: eles estão na escola. Por que eles são assim sucintos? Porque para eles já basta a ilustração. Vocês já viram alguma criança, eles escrevem uma linha, às vezes, na redação e colocam uma ilustração desse tamanho, porque a ilustração ainda basta. No terceiro ano, a criança ainda precisa do recurso da ilustração, então ele escreve uma história e põe, nem que seja um desenho desse tamanho, mas ele põe lá porque precisa ter a ilustração para dar sentido ao texto. Então, qual seria a maneira mais efetiva de trabalhar uma história em sequência? Eu colocaria por partes. Então, primeiro eu faria a coletiva. Eu mostraria esse desenho, que até essas ilustrações é do meu livro Cuidado para Não Explodir, da editora Girassol. E aí eu ia perguntar para a criança, mas eu ia mediar para explorar ao máximo. O que vocês estão vendo aqui? 4 animais, 5 animais. O que eles parecem ser? Parece que eles estão numa escola, tá? E quem seria a professora? A coruja. Eles estão felizes? Se eles tivessem nome, que nomes que a gente daria para eles? Então, vai explorando para a história sair e eles entenderem que pode ser mais completo. Porque olhando essa cena, eu sei que são amigos, que estão na escola, mas eu não sei o nome deles. Eu não sei o que eles estão fazendo, se eles estão felizes, não estão felizes, até pela expressão dá pra ver um pouco. Mas são coisas que eu podia colocar. Aonde que eles estão? Como é o nome desse lugar? Então, eu vou junto com eles desenvolvendo a história. Então, no Bosque Encantado, num lugar X, eles vão dando nome, existiam 4 amigos inseparáveis, o tigre que chamava tal, o jacaré que chamava assim, o elefante. Eles eram inseparáveis, gostavam de brincar. Do que é que eles gostavam de brincar? Então a gente vai desenvolvendo com a criança. E aí eu vou para a segunda. O que aparece nessa cena? Um porco espinho atacando espinho para tudo que é lado e os amigos correndo. E aí a gente fala: o que vocês acham que está acontecendo aqui? O porco espinho está brigando com os amigos, está jogando e eles estão correndo dele. Isso. Então já temos um problema na história. O que acontece? O porco espinho de vez em quando brigava com todo mundo, jogava os espinhos e os amigos saíam correndo, se machucavam, ficavam muito tristes com ele. Então vamos escrevendo a segunda parte. E aí, gente, o que será que aconteceu? Aí tem a terceira cena que os amigos ficavam bravos e ele tá com aquela cara de arrependido. Então pode colocar que o porco-espinho estava arrependido, mas que os amigos continuavam bravos, porque ele costumava fazer sempre isso e nada mudava. Até que a gente
fala, tá bom, então como é que vocês acham que ele pode ter uma mudança? O que ele vai fazer para ele mudar? Ah, ele ficou muito de castigo e ficou bravo, aí ele não queria mais ficar de castigo, ele mudou. Ah, ele foi numa pessoa que ajudou ele a se acalmar. Ou ele começou a respirar bem fundo antes de bater nos amigos. Ou a mãe conversou muito sério com ele, não sei. A gente vai jogar a questão e vai tirar deles o final. E aí a gente mostra o final da história. Quando a gente faz esse tipo de mediação, aí sai uma história assim realmente com complemento, porque a gente pode mostrar para eles, ó, dá para ver muita coisa. A gente olhando essa sequência inteira, dá pra gente entender a história, mas a gente não sabe um monte de detalhes que a gente pode completar quando a gente elabora em conjunto e aí vai ensinando a criança a realmente escrever e contar detalhes, porque às vezes está na imaginação dela, mas a gente não explorou o suficiente. Antes de mandar fazer separadamente, na minha classe de segundo ano, de primeiro ano na alfabetização, eu primeiro fazia muita história coletiva. A gente fazia a história, depois eu punha na lousa, eles copiavam. Eles se sentem autores também, mas aí eles vão cada vez explorando mais essa imaginação. E vai juntando, ó, ele falou que ele ficou de castigo, o outro achou que ele saiu chutando tudo e aí ele nunca mais foi amigo de ninguém. Vai juntando as informações, vai voltando qual que vocês acharam mais legal e assim a história vai se desenrolando e vai tendo um efeito mais completo, assim, né? Parecendo uma história mesmo. E aqui eu separei um livro da Rapunzel, que é um livro feito por psicólogos da USP, onde eles usaram só símbolos para representar a história. Então é muito bacana, olha. Esse livro não vende mais, eu tive que... Eu coloquei, eu encapei todo, porque não dá mais para encontrá-lo. E eu uso demais essa história. Então ele vai mostrando assim, era uma vez um homem e uma mulher. Então aqui é o símbolo do homem, o símbolo da mulher. Eles viviam juntos e felizes. Mas para a felicidade ser completa, faltava um filho. Um dia a mulher descobriu que estava grávida. É muito gostoso que quando você vai perguntando para eles o que eles acham, então tem gente que vê aqui como se fosse o bico da mamadeira, tem gente que vê o seio, tem gente que acha que aqui parece um lençolzinho de bebê, tem gente que fala que é a barriga da mãe. Então a gente vê o quanto eles já... fazem analogias com a sua própria história e cada um vai ver um símbolo diferente, né? E vai mostrando aqui, ó, os rabanetes aparecem. Aqui, ó, o desejo dela aumentando, mostrando que tem várias maneiras pra gente ilustrar e pra gente entender um texto. Aqui a mãe foi ficando fraca. Aqui, olha, quando a bruxa tá muito brava, que descobre que ela tava... Não, que o pai da Rapunzel tinha roubado os legumes. Aqui ela foi crescendo, ó. Aí usa aqui a espiral mostrando a evolução dela. Aqui a bruxa indo buscar, então tem a separação. Tudo isso dá para ir explorando muito com a criança. Aqui é quando ela completou 12 anos, que ela era muito linda, ficou uma menina muito bonita. Aí ela trancou lá na torre, lá em cima, sozinha, isolada. Aqui as tranças descendo. Aqui o príncipe que estava cavalgando e ficou ouvindo a voz da Rapunzel e ele seguiu aquele canto, que ele ficou apaixonado pela voz dela. Aqui quando eles se conheceram, que tem o espanto, porque a Rapunzel nunca tinha visto um homem na sua vida. Mas ela percebeu que ele tinha um olhar bem carinhoso. Aqui ela deu as mãos pro príncipe, eles começaram a namorar, ele começou a frequentar a torre todas as noites. Aqui é quando a mãe descobre que ela recebia o príncipe lá na torre e fica furiosa, olha a fúria dela. Isso é muito gostoso porque depois você pode fazer com a história de vida dele. E você, quando você tá furioso, como é que você fica? Como é que você representaria a sua raiva?
Do que você tem raiva? E a gente vai tirando e trazendo para a vida da criança. Aqui, ó, quando ela corta a trança da Rapunzel. E que ela leva para o deserto. Aqui é quando ele encontra ela, ele fica cego, aí ele encontra e no final eles terminam felizes, voltam para o reino dele, se casam e vivem felizes e contentes. Então, mostrando que tem diversas maneiras para ilustrar, para ler um texto, para interpretar uma figura, né? A riqueza que tem quando a gente usa diferentes tipos de histórias. Tem também outro tipo de história, é história em quadrinhos, né? Que são bem conhecidas, todo mundo conhece uma história em quadrinhos. A gente pode fazer o canto das histórias em quadrinhos, trocar histórias em quadrinhos, inventar história em quadrinhos. Então, de repente, eles inventam o personagem, depois eles criam uma história em quadrinhos. Em dupla ou em grupo saem textos assim maravilhosos também para quando eles interagem, porque é uma coisa que eles gostam bastante, isso do balãozinho, de falar, de fazer as expressões faciais, né? E tem outros tipos assim que tem uma interatividade, né? De repente para as crianças menores, esses que tem sons, que tem musiquinha, tem uns que você vai lendo a história e aparece já o desenho e já vai apertando. Tudo que for interativo para os menores também é bem bacana, tá bom? E aqui a gente termina os tipos de histórias. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nos avisos das próximas aulas, hein? Vou continuar contando muitas novidades sobre como trabalhar com as histórias, diferentes gêneros, como ser um bom contador e como utilizar as histórias trabalhando as habilidades socioemocionais. E principalmente mostrando o fundo terapêutico de cada uma. Quem não se inscreveu ainda, aproveita agora, se inscreve no canal Paula Furtado Psicopedagoga, aperta o sininho que você vai sempre receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Os assuntos são bem interessantes e vão fazer toda a diferença para o seu trabalho. Grande beijo, espero vocês na próxima aula.